Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa 21ª aula e o assunto hoje é precipitação. O assunto precipitação refere-se a algo que sai do meio aquoso. Nós estudamos algumas interações moleculares e uma das moléculas mais visadas é a molécula de água. Ela é o solvente universal e por meio dela nós conseguimos dissolver várias sais ou compostos como os ácidos, bases e até alguns óxidos. Nós temos, portanto, que mentalizar uma solução aquosa. E essa solução é como um copo que foi adicionado certo sal. Você consegue dissolver o sal na água e o aspecto é algo homogêneo. Você não consegue diferenciar mais o que é sal e somente da água, pois tudo é uma coisa homogênea. Esse aspecto homogêneo só se deve devido a um fenômeno químico chamado solvatação. Como nós já vimos anteriormente, a solvatação é esse estado onde algumas partículas podem estar interagindo com um solvente. Então vamos assim designar interação de partículas com o solvente. Partículas que no nosso caso serão cátions e ânions. Solvente, que para o nosso caso será água. O que nós temos representado aqui nessa equação, logo abaixo do título da aula, é uma representação bem simplificada e resumida. Nós chamamos de reação iônica, pois estão presentes o cátion e o ânion, formando um composto. Perceba também a nossa reação de síntese, onde nós estamos formando reação de adição. Nessa reação, perceba que existe um detalhe que até então eu não fazia questão de colocar, que é essa indicação de AQ, AQ e S, entre parênteses. AQ simboliza para nós aquoso. AQ, aquoso, ou seja, a água é o solvente. A água é o solvente. E S indica para nós sólido, o estado físico. Portanto, essas indicações, sólido ou foi retirado da solução, não está mais presente na solução. O termo específico seria precipitado, que é o que está indicado logo abaixo aqui, e o resumo, a forma mais apocopada, digamos assim, que seria uma forma mais resumida, é o PPT. PPT de precipitado. Portanto, essas palavrinhas mágicas estão aparecendo na nossa reação. Mais uma vez, AQ indica que o solvente está solvatando este X+, que no caso é um cátion. Então, AQ para nós representará água, aquoso, solvente. E logo abaixo nós temos um modelo, não vou falar um desenho, mas sim um modelo, onde eu represento as moléculas de água da forma correta, com a sua presença de oxigênio e 2 hidrogênios. E perceba que aqui nós temos o cátion X+, ele está todo envolto da molécula de água. E particularmente, se você tomar o devido detalhe, eu coloquei o oxigênio mais próximo do cátion. De fato, devido à interação íon-dipolo. O íon X+, cátion, interagindo com o dipolo da água, que apresenta polaridade. Essa interação é forte e garante a sustentação desse cátion no meio aquoso. Por isso que nós não conseguimos visualizá-lo. É tão pequeno esse fenômeno que a olho nu nós não vamos conseguir visualizar. Você pode enxergar algumas coisas boiando na sua água, mas aquilo não é a solvatação. E aí nós temos o cátion interagindo com a água. Da mesma forma, nós temos o Y, que seria o ânion, interagindo com a água. Perceba que a parte positiva da molécula de água, que são os hidrogênios, nesse dipolo, está interagindo com o ânion, de carga negativa, uma atração eletrostática, que o nome na química chamamos de íon dipolo. Essa interação
garante também a sustentação desse ânion no meio aquoso. Por isso que eu posso dizer que o X está aquoso e o Y está aquoso. Cátion está solvatado. O ânion também está solvatado. E as moléculas de água, elas tentam criar essa clausura, essa prisão, onde o cátion e o ânion estão confinados e não vão sair dessa gaiola de moléculas de água. Você pode imaginar isso em 3 dimensões. Bom, agora essa separação, ela pode não ser duradoura, ela pode não ser efetiva, ela pode acabar, essa separação pode acabar, e o amor entre as cargas opostas pode ser tão grande, que justificaria a união entre esses dois, cátion e ânion, de uma forma tal que eles saem da solução. Logo na sequência você vê ali uma representação onde a solvatação foi quebrada. Não existe mais as moléculas de água interagindo tão bonitinho como estava anteriormente. A força que existe entre essas duas cargas opostas é tão grande, podemos até chamar de força colombiana, constante carga 1 vezes carga 2 dividido por distância ao quadrado, e tem na física essa força. Essa força faz com que essas duas cargas se unam e não mais estejam solvatadas. Por isso eu preciso trocar a indicação do parênteses na equação e não colocar mais aqui, aquoso, não está mais solvatado, isso está agora separado, precipitado, não está mais na solução, está sólido, formamos um composto. Na química existem inúmeras reações que podem formar esses precipitados. Alguns aspectos gelatinosos podem ser presentes, por exemplo, quando você joga um pouco de vinagre no leite. Existem outras complicações muito maiores do que nesse exemplo que eu estou dando do leite com vinagre, né? Pois nós temos as proteínas que vão se aglomerando e formando o que nós chamamos de queijo. É uma forma de precipitação. Mas as explicações são mais profundas, de salting in, salting out, isso aqui não tem muito a ver. Mas o fato é o seguinte, a água não conseguiu solvatar o cátion e o ânion. Eles se juntaram e se separaram, precipitando. Por isso justifica o símbolo S, sólido. Agora nós temos um composto que está na forma de sólido. Esta reação que foi genericamente explicada com as moléculas de água, agora vai ser explicada com um exemplo concreto, com cátions e ânions que nós conhecemos, buscando uma familiaridade com o exemplo acima. Então perceba aqui que eu tenho o chumbo 2+, o nitrato 1-, potássio 1+, cloreto 1-. São cátions e ânions que estão desse jeito como está apresentado. Você tem que entender que, bom, se o professor desenhou separado, eles estão o quê? Solvatados. Eles estão num estado de solvatação. Eu não desenhei as moléculas de água para não ficar poluído o desenho, para você conseguir compreender. Mas o desenho acima já te dá uma noção. Então nós temos várias moléculas de água aqui solvatando esses cátions e ânions. É o nitrato de chumbo, por exemplo, e o cloreto de potássio. Agora, existe uma atração muito grande entre um cátion e um ânion, especificamente aqui nessa sopa de letrinhas, vamos dizer assim, né? Esses cátions e ânions podem ser encarados como uma sopa de letrinhas, né? As letras estão ali boiando. E existe uma força colombiana que atrai fortemente o cloreto e o chumbo. O chumbo é um metal de transição bem gordinho. Se você for procurar na tabela periódica, a massa atômica desse cara é bem grande. E o cloreto não é tão pequenininho também não. Ele tem uma massinha razoavelmente grande, mas não é tão bujudo assim não. Fato é o seguinte, esses dois átomos, devido ao seu grande tamanho, acabam preferindo interagir um com o outro. As moléculas de água apresentam uma certa dificuldade em solvatar caras muito gordos, muito grandes.
moléculas ou partículas, íons pequenininhos, são mais fáceis de solvatar, até porque a molécula de água é pequenininha. E no caso do chumbo e do cloreto, a coisa não é tão fácil assim. Ora bolas, já que está difícil deixar solvatado, vamos mandar esses dois embora? E os dois também, o cloreto e o chumbo cátion, não estão muito felizes também com essa solvatação. A molécula de água está reclamando, poxa, eu não posso ser nem gordinho, que você já vai ficar reclamando. E aí eles resolvem se unir. Existe uma grande força e interação entre esses dois, entre o cátion e o ânion. E ele vai passando por todas as dificuldades que existem ali, águas, nitratos, potássios, sai empurrando um e o outro até que eles se unem, formando o que está logo à direita, o precipitado cloreto de chumbo. Perceba que sobraram alguns íons que não participaram, o potássio e o nitrato. Esses íons são chamados de íons espectadores. Íon espectadores, porque eles estão assistindo, né, uma reação química acontecendo entre o cloreto e o chumbo 2+. Essa é a aplicação prática da aula de hoje, a precipitação. Na presença de duas soluções ou de uma solução que contenha esses cátions e ânions misturados numa sopa de letrinhas, digamos assim, você tem que perceber quais seriam os íons que vão se unir para formar um precipitado. Existe uma tabelinha que eu vou apresentar logo abaixo que trabalha com estes conceitos resumidamente para você decorar, mas que nós vamos fazer alguns exercícios para aplicar e você conseguir redigir essa equação. Fato é que esta equação que nós aqui desenhamos, ou fizemos um modelo esquemático formando um precipitado, o PPT, cloreto de chumbo, está representado aqui, logo abaixo, de forma correta, mais rigorosa possível, e essa reação é chamada de reação de dupla troca. A reação de dupla troca, por que ela tem esse nome? Porque ocorreu uma troca entre cátions e ânions. Você pode imaginar aqui, nessa representação desta equação, que o nitrato de chumbo estava presente. E que depois não é mais nitrato de chumbo, é nitrato de potássio. Percebe que eu troquei o cátion? Nitrato de chumbo passou a ser nitrato de potássio. E o que era cloreto de potássio antigamente não será mais cloreto de potássio, será cloreto de chumbo. E eis que ele aparece aqui em negrito, de fato, pois está precipitado. Essa dupla troca, ou seja, a troca do cátion, que é o que mais nos interessa estudar aqui, é o que motiva o nome dessa reação, dupla troca, ou seja, tanto o chumbo quanto o potássio vão trocar de posição nessa história. Visualmente falando, você pode verificar que foi o ânion trocado. Por isso a ideia de dupla troca. O cátion ou o ânion podem ser trocados. Chumbo não é mais com nitrato, o chumbo é com cloro. E o potássio não está mais com cloro, o potássio está com nitrato. Tudo isso você pode usar para tentar entender essa representação logo acima que eu fiz com as partículas, os íons, ou solvatados, ou precipitado, e alguns outros solvatados. Então, buscando esse desenho como inspiração, você vai conseguir entender que o nitrato de chumbo se encontra aquoso, dissolvido, e o cloreto de potássio também se encontra dissolvido e aquoso. Agora, a representação dos produtos. Eu preciso colocar o cloreto de chumbo precipitado, por isso o símbolo S, e o nitrato de potássio aquoso, pois é o que sobrou assistindo, né, espectador dessa reação de dupla troca. Então, essa seria a reação que sempre se inicia com dois sais solúveis e termina com um precipitado e um sal solúvel. Então, seria até interessante para você anotar aí, solúvel, precipitado e aqui solúvel. Percebe que antes
eu tinha um recipiente contendo essa sopa de letrinhas. E que, quando a reação se inicia, ocorre a formação de um precipitado. Na química, você pode fazer esse experimento reservando um potinho com um dos sais, por exemplo, uma solução de nitrato de chumbo. E, pela informação aqui da equação, ela é solúvel. O nitrato de chumbo está solvatado, está aquoso. E aí você pega um outro frasco e joga dentro desse já contido com nitrato de chumbo. E o que tem nesse frasco que eu estou jogando? Cloreto de potássio, que também está dissolvido. Então, com dois becquerels, digamos assim, de soluções aquosas, com seus sais solvatados dissolvidos, você jogaria um dentro do outro e perceberia ali instantaneamente a formação de um precipitado. Essa reação de dupla troca, ela envolve todos esses reagentes e produtos. Agora existe uma reação mais resumida, que é chamada de reação iônica. Essa reação iônica procura um foco maior apenas em quem de fato está reagindo, que foi o início da minha aula, inclusive, onde você tinha um cátion e um ânion formando um precipitado. Você tem a reação de síntese ou adição. Quem foi adicionado? O chumbo adiciona-se ao cloro. Portanto, o cátion chumbo 2+, que estava solvatado, mais os cloretos que estavam solvatados, resultam num produto precipitado, cloreto de chumbo sólido, que se arranja no seu empacotamento, formando um bloquinho que vai ficar no fundo, até com aspecto de uma solução heterogênea. Você vai ver alguma coisa ali boiando no fundo depois com o tempo. Algo semelhante àqueles refrigerantes de cor laranja, que eu não vou falar aqui a marca, mas que com o passar do tempo você vê que forma um negócio no fundo, né? É o que não ficou dissolvido, formou um precipitado. Com isso, nós primeiramente vamos entender então que existem íons solvatados e que, dependendo do íon que está no meio da solução, o cátion mira no ânion, o ânion mira no cátion, e eles falam: vamos sair fora disso aqui? Vamos se juntar? E eles formam um precipitado, vão se separar do meio da solução. Bom, você deve estar pensando assim: pô, professor, mas como é que eu vou saber se o negócio é aquoso ou sólido? Eu entendi, legal, tem cara que gosta de ficar no meio da água, tem cara que gosta de ficar separado, né? Agora, como é que eu vou saber quando que está ou não, né, separado, quer ficar separado ou não quer? Todas as reações que nós vamos trabalhar agora, elas apresentam sempre soluções dissolvidas, ou seja, estará tudo solvatado nos reagentes. E a dúvida é se vai ou não formar um produto precipitado e quem é esse produto precipitado que eu preciso identificar. Então agora a nossa etapa da aula vai ficar só voltada a isso, onde nós vamos exercitar esse conceito de legal, quem que vai precipitar então, professor? Na nossa listinha de atividades, você tem lá essa tabelinha que resume para você tentar entender e usar essa tabelinha. De fato, não pense em decorá-la logo de cara. Você tem que utilizá-la, consultá-la, para que a coisa fique mais fácil de resolver. Não se preocupe em decorar, não olhar para a tabelinha para resolver o exercício. Vamos fazer junto aqui e assim você vai conseguir compreender o conteúdo. Todas as soluções aqui que eu estou colocando, né, subentende-se que está aquoso. Então eu não coloquei o símbolozinho aquoso nessas reações. Agora vamos à tabela. O que ela está dizendo para nós? Perceba que o detalhe está resumido no ânion. A tabela começa com a interpretação do ânion e logo na sequência vem uma conclusão a respeito do cátion. O cátion insolúvel. Ou seja, essa tabela está falando para nós quais são os cátions que vão precipitar na presença de determinado ânion. No exemplo que nós vimos, o cloreto se misturaria com o chumbo e isso forma um precipitado. Portanto, se você iniciou uma reação, apresenta cloreto de um lado e apresenta o chumbo no outro, na outra solução, no outro sal, opa, esses dois aqui gostam-se de unir, vão formar um precipitado.
Se tivesse bromo, por exemplo, brometo, o brometo vai grudar no chumbo 2+. Não só no chumbo, mas na prata e nesse mercúrio, nessa composição mercúrio Hg2+, né? Ele sozinho tem carga 2+. Sulfatos são ânions que também podem aderir a alguns cátions, por exemplo, o cálcio, o estrôncio, o bário e chumbo 2+. Perceba que aqui nós temos grande quantidade da família 2A e o metal de transição mais comum que nos interessa, que é o chumbo. Sulfeto, o enxofre elementar com carga 2-, o ânion sulfeto, ele vai precipitar com todos os metais na forma de cátion. Você pode falar para mim, nossa, todos, professor, alumínio precipita, ferro precipita, níquel precipita, cobalto, todos. Quais que não precipitam com o sulfeto? Família 1A, família 2A e o tal do amônio, que é um cátion, né, com nitrogênio e hidrogênio aqui no meio dessa história. Se você se preocupar um pouco com este resumo, logo na sequência você tem carbonato, fosfato, o hidróxido, nosso amiguinho das bases. Todos esses ânions aqui que eu ordenei, eles acabam precipitando com todos os cátions, menos a família 1A e o amônio. Percebeu? Inclusive, se você parar para pensar, cátions insolúveis, a família 1A não está aqui. E nem neste outro exemplo, que foram alguns mais resumidos que eu pus. Você pode tirar a seguinte conclusão. Família 1A, cátions da família 1A, que são os alcalinos, são solúveis. São sempre solúveis. São sempre solúveis. Deixa eu subir aqui que o cara desceu. São sempre solúveis. Existe até uma brincadeira, né, que costuma se falar, sais de sódio são solúveis. Eu acho que isso é uma propriedade do português, ressonância, acho, não sei, onde você tem a repetição dos S's. Eu não sou muito bom, né, nas regras do português, eu sou bom em regras de química, mas enfim. Sais de sódio são solúveis. E você vai perceber a grande quantidade de sais de sódio aqui presentes, hein? E você aplica essa ideia também para a família 1A. Se você acabou de decorar que os sais de sódio são solúveis, maravilha, você já pode decorar o resto. Potássio, lítio e todo mundo que tiver na família 1A. Inclua nessa história o amônio. E uma outra coisa que eu achei interessante aqui você anotar, o ânion. Percebe que o ânion nitrato não está aqui nessa tabelinha? Pois é. O ânion nitrato é o NO3-, é campeão de natação. Para ter a mesma brincadeirinha, né, com N, o ânion nitrato é campeão de natação. Tem vários N's aqui nessa história. Não vai precipitar. Campeão de natação é só uma brincadeira para você decorar que o nitrato sempre será solúvel. Sais de sódio são solúveis, sais de nitrato são solúveis. Com isso você já vai conseguir verificar alguma facilidade, hein? Memorizou isso, a brincadeira? Agora vamos para os exemplos. Temos sulfato de sódio com cloreto de bário. Tá. Vamos fazer a dupla troca primeiramente. Então, Na vai se unir com quem? Não é mais com sulfato, é com cloro. Tudo bem? E o Ba? O Ba vai se unir com cloro? Não, vai ser com sulfato. Perceba que eu não preciso me preocupar com ligações iônicas, as cargas já estão todas corretíssimas. Eu só preciso colocar aqui um número 2 no cloreto de sódio para que o balanceamento seja coerente. Agora que você fez a dupla troca, nós já fizemos a dupla troca. Perceba que eu só tirei o ânion de um lado e coloquei no outro cara. Agora você consulte a tabela PO, a tabelinha que nós informamos. Cloreto. Cloreto precipita com quem?
E ó, sais de sódio são solúveis. Esse cara aqui é aquoso. Então, qual é o precipitado? Certeza que vai ser o sulfato de bário. E de fato é. Sulfato de bário, ó, o bário em contato com o sulfato forma um cátion insolúvel. Então, este aqui é o sólido. Descobrimos já quem é. Próximo exemplo. Nitrato de chumbo. Todos os nitratos são campeões de natação. Vai ser solúvel. Iodeto de potássio. O potássio está na família 1A, também é solúvel. Sempre será. O reagente sempre será solúvel. Agora, chumbo. Quem vai entrar no lugar do nitrato? O iodeto. Muita atenção aqui, porque o chumbo, aparentemente, pela ligação iônica ali, ele apresenta carga 2+. E o iodeto tem carga 1-. Então eu preciso corrigir aqui a estequiometria, já colocando a indicação de PbI2. Mais potássio. Quem vai entrar no lugar do iodeto é o nitrato. Então vai ficar KNO3. Ok. Bom, os nitratos são campeões de natação. Então está fora de cogitação nitrato de potássio precipitado. Quem é o possível precipitado? É este aqui, o PbI2. E olha só, conferindo óleo iodeto, óleo chumbo, precipitado. Nós já estamos confeccionando balanceado. Então aqui eu preciso corrigir colocando o número 2 no nitrato de potássio, pois temos 2 potássios e 2 nitratos. Se você não tomou a atenção, os reagentes aqui já estão balanceados por mim, para te ajudar um pouco nessa história de formação da dupla troca. Bom, vamos ao cobre aqui. O cobre vai entrar no lugar de quem? Deixa eu tirar o negrito primeiro. O cobre estava com cloreto, vai passar agora a ter o hidróxido. E eu já estou colocando 2 porque o cobre tem carga 2+. Observe, o cloreto aqui tem 2, esse 2 indica cobre 2+. Bom, feito isso, vamos então ao outro cátion, Na. Sai o hidróxido, entra o cloreto. Cloreto de sódio, tranquilo aqui. Nós temos a reação já aparentemente formada. Balanceamentos, é só colocar um 2 aqui do lado desse NaCl, que o fechou. Agora vamos julgar quem é o precipitado. Sais de sódio são solúveis, sobrou hidróxido de cobre. E de fato, o hidróxido de cobre, olha só, todos os cátions precipitam com hidróxido, exceto a família 1A. O cobre é da família de transição. Metais de transição com hidróxidos formam sólidos, portanto ele é precipitado sim. Então este é o nosso produto que se encontra precipitado. Maravilha. Agora vamos pôr o negrito nele e próximo exemplo. Nós temos o cloreto de alumínio junto com o hidróxido de potássio. Bom, alumínio estava com cloreto. Ele vai estar com quem agora? Alumínio vai estar com hidróxido. Nós acabamos de fazer a regra, né? O que diz a regra? Que os hidróxidos vão precipitar com todos os metais, menos o sódio e o amônio. Eu estou vendo o alumínio. Ele não é da família 1A. É um hidróxido de alumínio, portanto ele será sólido. Nós já podemos adiantar a nossa vida aqui. Agora nós temos um dos subprodutos, que é o potássio, que tirou o hidróxido e vai colocar no seu lugar o cloreto. Nós temos 3 potássios, 3 cloretos, portanto 3 cloretos de potássio. Balanceamento perfeito. Nós só vamos colocar aqui em negrito quem é o sólido. É o hidróxido de alumínio. Próximo exemplo, sulfato de sódio. Bom, o sódio vai dar lugar a quem aqui? O sódio estava ligado ao sulfato e vai entrar o cloreto no lugar. Ok, quem que vai ser formado também? O cálcio. O cálcio vai unir-se com o outro ânion, o sulfato. Fizemos a dupla troca. Bom, sais de sódio são solúveis, né? E como tem 2 sódios, 2 cloros no lado dos reagentes, eu vou colocar aqui 2 só para fechar o balanceamento. O nosso cálcio e sulfato está correto. Cálcio é 2+, sulfato 2-. Agora, percebe que é um sulfato e percebe que o cátion cálcio precipita com sulfato, segundo a nossa tabela, os cátions insolúveis. Quem são eles? Cátion cálcio, 2+, junto com o sulfato vai precipitar. Portanto, ele é sólido. Outro detalhe aqui é óbvio aqui, sais de sódio são solúveis. Percebe que sais de sódio
família 1A, sais de sódio, família 1A, sais de sódio. Não é tão difícil assim, o quanto parece. Vamos ao próximo. Nitrato de prata. Nitratos campeões de natação, vai estar solúvel. Agora a prata chutou o nitrato fora e pegou o cloro. Tá. E o bário? O bário chutou o cloro, né? Que a prata quis pegar o cloro, agora o bário vai ter que pegar o nitrato. Ok. Vamos tomar o devido cuidado, pois o bário ele é da família 2A, portanto eu preciso colocar esse 2 aqui. O ânion e o nitrato só tem carga menos. E para fechar o balanceamento eu vou pôr um 2 aqui, pois tem 2 pratas e 2 cloretos. Analisando nossa tabelinha, cloreto de prata, nitrato de bário. Bom, o nitrato de bário é nitrato, não vai precipitar. Agora o cloreto, se você olhar na tabelinha, o cloreto ele precipita com quem? Olha, com cátion prata ele forma sais insolúveis. Então nós temos aqui o cloreto de prata, que é um cátion de prata, que é um sal insolúvel, vai estar na forma sólida. Matamos mais uma reação. Sulfeto de sódio com cloreto de níquel. Vamos lá. Sódio. O sódio aqui vai se unir com quem? Ele não vai mais se unir com o sulfeto, vai se unir com o cloreto. Mas níquel. Níquel vai se unir a quem? Ao sulfeto. Percebe que níquel tem carga 2+, e sulfeto tem carga 2-. Cargas iguais, não precisa cruzar. O sódio tem carga 1+, e o cloreto tem carga 1-. Cargas iguais, não precisa cruzar. Agora nós temos 2 cloros e 2 sódios, portanto eu preciso arrumar a estequiometria 2NaCl. Cloreto de sódio, sais de sódio são solúveis. Sobrou para o sulfeto de níquel, hein? E olha só, sulfeto precipita com muita gente. Só não precipita com sódio, família 1A, família 2A e o amônio, segundo a nossa tabelinha. O níquel não faz parte desse excesso. Então, desse exceto, perdão. Então, o sulfeto de níquel sim precipita. Identificamos o precipitado. Próximo exemplo. Sulfato de sódio com nitrato de chumbo. Bom, o sódio vai não mais estar interagindo com o sulfato, vai interagir agora com o nitrato, NO3. E o nosso chumbo carga 2+, vai interagir com o sulfato, SO4. Olha, eu já vou deixar em negrito, aproveitando o embalo. Né? Por quê? Sais de sódio são solúveis e os nitratos são campeões de natação. O sal mais solúvel da face da Terra é o nitrato de sódio. O cara não vai querer precipitar nunca. E o sulfato de chumbo? Perceba que o sulfato se enquadra aqui. Sulfato é um ânion que precipita na presença de chumbo. Então aqui nós temos sim o sólido. Por quase último, nós temos o mercúrio, Hg2. Esse Hg2 ele tem carga 2+, e ele não vai mais se dissolver, ou vai estar aqui presente o sulfato. Ele vai chutar o sulfato e vai pegar o bromo. Perceba que o bromo ele tem carga -1. E todo esse Hg2 tem carga 2+. Todo este Hg2 ele apresenta carga 2+. Esse 2+ cruza aqui para o bromo. E não precisaríamos colocar o número 1 aqui. Subentende-se que esse 1- do brometo desce ali. E eu não preciso mais colocar então esse parênteses, ficando esse um dos compostos formados. O magnésio, por sua vez, vai se unir ao sulfato, SO4, não mais ao bromo. Eu vou tirar aqui o negrito, porque eu ainda não estudei. Eu só sei que magnésio tem carga 2+, sulfato 2-, está correta a formação iônica. Bom, agora vamos olhar para a regrinha. O brometo de mercúrio, me parece que vai precipitar, hein? Olha só, brometo, na presença de mercúrio, vai formar sólidos insolúveis. Portanto, ele é o cara que vai precipitar. E o sulfato de magnésio não vai precipitar. Perceba aqui ó, o detalhe que não está incluído aqui o magnésio nessa história. Portanto, ele é solúvel.
carbonato de sódio e cloreto de cálcio. O sódio vai dar lugar ao cloreto. Não quero mais carbonato, quero cloreto. E o outro cátion, o cálcio, não quer mais cloro, vai pegar quem? Carbonato, CO3. Bom, a partir daqui, vamos observar que sais de sódio são solúveis e carbonato de cálcio é o que sobrou. Carbonatos, meus caros, eles vão precipitar com todos os cátions, menos família 1A e amônio. O cálcio está na família 2A, portanto aqui sim ele vai formar um precipitado. Então essas são as reações que resumiriam a identificação de um sal insolúvel utilizando a tabelinha. Faça a anotação desses dados que aqui eu coloquei, resuma eles no seu caderno e qualquer dúvida me procure, pois aqui está um belo resumo para você realizar a tarefa. Se você quiser tirar um print screen agora, o momento, para você poder copiar e se deliciar nos exercícios. Um abraço, até a próxima.